Eu saúdo os irmãos da Renovação dos Remidos do Ceará, com o nosso pastor Félix, Vicente Félix, como o nosso presidente, e a nossa amada irmã Rita. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Bernardo da Renovação dos Remidos da sede e estou aqui para trazer uma mensagem aos irmãos, uma saudação, uma mensagem de fé. Como eu disse, eu sou diácono Bernardo. Eu vou me identificar apenas para poder prestar serviço aos irmãos, aos nossos irmãos da Renovação dos Remidos, sob a tutela do nosso pastor Oliveira, nosso pastor Cícero. Eu sou também, irmãos, superintendente da escola bíblica da sede e tenho também um alcance aí, um trabalho junto à parte educacional aí, né? A parte de educação, estudo da Bíblia, da nossa Renovação dos Remidos. Sou superintendente da escola dominical e também sou líder do grupo de varões aqui da sede e sou secretário tanto local aqui da sede, como também sou secretário geral da renovação da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, já há alguns anos. E, como disse, estou me identificando para que os irmãos possam solicitar alguma colaboração, o que os irmãos precisar relativo à educação bíblica, escola bíblica. Também junto às secretarias é necessário uma identificação, meus irmãos. É com grande felicidade e regozijo em Cristo que eu mando essa mensagem aos irmãos. Eu quero mandar uma mensagem que toca muito meu coração, pastor Vicente, irmã Rita. Se os irmãos sentirem a paz de Deus no coração e ele indicar, podem reproduzir para os irmãos da igreja local para aumentar a nossa fé, meus irmãos. De acordo com a nossa escola bíblica, estamos estudando a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, pastor. Estamos estudando mais uma vez o livro de Apocalipse, aquele que encerra, aquele que fecha a Bíblia. E é um livro, meu pastor, que edifica muito a fé do crente. O povo precisa parar de temer o livro de Apocalipse, mesmo porque é o livro que contém a vitória definitiva de Cristo sobre o mal, sobre o inimigo. É o destino final do inimigo. É o destino final da besta, do anticristo, do falso profeta e último, a morte. Todos serão jogados no lago do inferno. O crente precisa ler, pastor, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse precisa ser mais divulgado nas igrejas. Porque em tempos de apostasia, meu pastor, nada melhor do que você edificar a sua fé. E eu quero ler antes de comentar. Aliás, eu já estou comentando, eu não resisto, pastor. Eu já entro na palavra logo, porque Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus começa a tocar nosso coração. Peço perdão, irmãos, se eu me emocionar, porque o livro de Apocalipse, ele toca muito meu coração, principalmente essa passagem aqui, irmãos, que se encontra no capítulo 19 do livro de Apocalipse, lá no finzinho já, últimas páginas, capítulo 19, versículo 11. Eu confesso
meu pastor, por tanto amar e tanto gostar de ver a vitória final de Cristo, e também por causa da escola bíblica, eu já li o livro de Apocalipse 11 vezes e meia. A última vez que eu falei isso, pastor, era apenas 11 vezes. Eu peço perdão, e se for preciso, peço perdão a Deus se eu não li tantas vezes os outros livros e cartas da Santa Bíblia. Mas me faz um bem tremendo ler o livro de Apocalipse, porque é o livro que contém para nós crentes aquela mensagem de que valeu a pena encerrar a nossa vida no meio cristão, valeu a pena servir a Cristo, principalmente para aqueles que estão já no fim dessa vida aqui, nesse mundo tão cruel, não é, pastor? O livro de Apocalipse é aquele para derrubar qualquer apostasia, quando o crente está vazio de si, a fé lá embaixo. Tem cristão já descrendo, não está mais crendo que Jesus voltará, pastor. Eu recomendo, vá ler o livro de Apocalipse, o capítulo 19, versículo 11, que se intitula A Vitória de Cristo, pastor. Meu pastor Vicente, minha irmã Rita, não há coisa melhor do que ver a vitória de Cristo sobre aquele que anda governando esse mundo aqui, sobre o diabo, onde esse que eu citei anda obtendo muitas vitórias, pastor. A apostasia prevalece, a homossexualidade é tratada como coisa normal, pastor. Hoje não existe mais homofobia, existe heterofobia, pastor. Eles ficam atentando ao crente para que o crente se manifeste perante a Bíblia, só para nos atacar. Eu quero ler e depois eu vou continuar, meu pastor. Diz assim, com o título de Vitória de Cristo, a partir do versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, glória, e os céus, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Continua no versículo 13, pastor. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos,
pequenos e grandes, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, arcanjo Gabriel, pastor. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Pastor, eu falo sobre a volta de Jesus. Jesus não quer que ninguém saiba. Só Deus sabe, pastor. Só Deus sabe a data em que Jesus voltará. Jesus não quer que ninguém saiba, pastor, por um simples motivo. Ele não quer e não cai em armadilhas perniciosas de gente que vai saber a volta de Cristo e se coloca em consagração e santidade de modo interesseiro. Ele quer que haja uma forma natural do crente viver. Ele quer uma santificação natural, meu povo do Ceará. Ele quer uma consagração natural ao Senhor. Jesus sim é interesseiro. Ele é interesseiro, Jesus Cristo. Ele tem interesse na nossa salvação. Por isso ele vai levar os salvos, os 144 mil, serão crentes que vivem de maneira natural, santificado. Por isso ele não fala quando virá. Dizem por aí, meu povo, que os anjos já correm para lá e para cá, porque Jesus já se prepara, pois estamos vivendo o princípio das dores. Mas somente o princípio. Todas essas coisas erradas que o mundo apresenta são os princípios. Jesus virá e nos levará, pastor. E depois da grande felicidade de encontrar Jesus Cristo, depois de viver uma vida de batalha espiritual, depois de ter essa grande felicidade, meu pastor, nos reencontraremos com aqueles que já nos deixaram, pois eles virão com o nosso Jesus. Subiremos e ao olharmos para trás, já veremos bombas explodindo e cabeças sendo decapitadas
E a grande tribulação começará, meu pastor. E a igreja não estará aqui. A igreja estará com Jesus. Esse capítulo aqui, esse versículo que acabou aqui, no capítulo 19, a grande tribulação, Jesus voltando. Jesus vai voltar para aniquilar com os inimigos. Jesus vai aniquilar e a igreja estará vendo orgulhosa de santificar sua vida ao nosso verdadeiro Senhor. Viver em santidade de maneira natural, inclusive longe dos olhos dos nossos pastores, pois há um par de olhos ao qual ninguém foge, que é os olhos do Senhor. Jesus Cristo governará por 1000 anos após encerrar o diabo numa prisão e só vai soltar o nosso inimigo para o verdadeiro inferno definitivo, mar de enxofre. E nós só assistiremos, meu pastor, pois já estaremos salvos. Vale a pena, pastor. Se alguém está pensando em desfalecer a fé, se alguém está com a fé recaída só por causa de Covid, de coisas menores. Eu escutei meu pastor Oliveira falar, e daí, se essa Covid nos pegar, nós só vamos morrer se Deus nos chamar. E se morrer, é ganho. É ganho, pois nos reencontraremos com Jesus. Jesus, o Senhor tem o controle de tudo. Está tudo nas mãos dele. Pastor, eu vou contar aqui. A nossa igreja voltou faz muito tempo. A escola bíblica voltou faz muito tempo. Todo mundo, grande parte, todos os alunos praticamente voltaram. Alguns crentes não voltaram, pastor. As igrejas não estão voltando, porque tem gente que está muito temerosa. Mas eu quero contar para o senhor, nós voltamos. A Renovação dos Remidos voltou a cultuar presencialmente. A escola bíblica voltou, pastor. E nenhum crente foi afetado por essa fera chamada coronavírus. Porque o nosso Deus é o único Senhor. E quem o serve verdadeiramente tem um escudo de proteção, pastor. Vale a pena, pastor, servir a Deus. Vale a pena glorificar. Nosso pastor Vivaldo falou, nós não temos muito tempo. Por que não adorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Um dos pastores na reunião geral, o pastor falou assim, você já agradeceu a Deus hoje? Por quê? Porque Ele nos permite a vida, pastor. Até nos permitir ficar aqui nesse mundo cruel, para que possamos fazer a obra, para que possamos permitir ao Senhor modelar o nosso vaso, para subirmos em melhores condições. Vale a pena servir ao Senhor. É esse o recado, a mensagem que eu mando para o povo amado do Ceará, Renovação dos Remidos do Ceará. E peço que através do pastor Vicente e a amada irmã Rita, leve as felicitações, por favor, leve a paz do Senhor, do povo de São Paulo para o Ceará. Pois estamos todos juntos, independente do estado, nós iremos subir todos juntos no retorno de Jesus. Jesus é bom, é maravilhoso. Não cansemos de orar todos os dias, pastor.
E a primeira coisa não é pedir perdão, não. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer pela nossa vida. A paz do Senhor, fiquem todos na santa paz.